disser que consegue escrever a equação de uma circunferência conhecendo apenas os extremos de um diâmetro? Vamos ver como. Neste vídeo, vou mostrar-te passo a passo como determinar a equação de uma circunferência a partir de dois pontos, os extremos de um diâmetro. Temos aqui a nossa circunferência e os pontos A e B, ponto A e o ponto B, que são exatamente os extremos de um diâmetro. Vou indicar aqui as suas coordenadas. O ponto A de coordenadas menos 4, 1 e o ponto B de coordenadas 0, 3. O objetivo é escrever a equação reduzida da circunferência. O primeiro passo será encontrar o centro da circunferência. Como os pontos são os extremos de um diâmetro, o centro é o ponto médio do segmento reta AB. E então temos uma fórmula já vossa conhecida que diz que as coordenadas do ponto médio do segmento reta AB calculam-se fazendo, para a primeira coordenada, a soma das abscissas dos dois pontos a dividir por 2 e para a segunda coordenada, a soma das ordenadas a dividir por 2. Vou indicar aqui a abscissa do ponto A, que é menos 4, e a abscissa do ponto B, que é 0. E vou fazer o mesmo para as ordenadas. A ordenada do ponto A, que é 1, e a ordenada do ponto B, que é 3. Agora, vamos substituir as coordenadas dos pontos na fórmula. Ponto médio de AB será igual. Vamos começar pelas abscissas, menos 4 mais 0, a dividir por 2. E depois as ordenadas, 1 mais 3, a dividir por 2. Obtemos então as coordenadas do centro, fazendo menos 4 mais 0, menos 4, a dividir por 2, menos 2. 1 mais 3, 4, a dividir por 2, 2. E já temos aqui as coordenadas do centro. O segundo passo será determinar o comprimento do raio. Como temos o diâmetro, o raio é metade da distância entre os pontos A e B. Podemos começar por aí, calcular a distância dos pontos A e B, que será o diâmetro, e depois dividir por 2 para saber o raio. Então, para isso, precisamos de uma outra fórmula, a distância entre dois pontos no plano, que se calcula, neste caso, fazendo a raiz quadrada da diferença entre as abscissas dos pontos ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas dos pontos ao quadrado. Aplicando o nosso caso, ficamos com a distância entre A e B será igual a raiz quadrada de... Começamos pelas abscissas, portanto, a abscissa do ponto B, 0, menos, e agora atenção, como a coordenada é negativa, vamos colocar aqui os parênteses, menos 4 ao quadrado. E agora para as ordenadas, ficamos com 3 menos 1 ao quadrado. Simplificando esta expressão, 0 menos menos 4 vai ficar 4 ao quadrado, 3 menos 1 fica 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 e 2 ao quadrado é 4. Ficamos com a raiz quadrada de 20. A maior parte das calculadoras vai-te apresentar já o resultado simplificado, 2 raiz de 5. No entanto, se a tua calculadora não o apresentar, como é que conseguimos obtê-lo? Facilmente. Fazemos a decomposição de 20 em fatores primos, começando pelo 2. 20 dividido por 2 dá 10. Dividimos novamente por 2, obtemos 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Os números que apareceram em duplicado é o número que aparece fora da raiz. O número que só apareceu uma vez é o número que fica dentro da raiz. E já temos aqui o nosso diâmetro calculado. Para sabermos o raio, vamos dividir este valor por 2, que agora se torna mais simples de fazer. E obtemos o valor do raio
que é a raiz quadrada de 5. Com o centro e o raio já conseguimos escrever a equação da circunferência. Vamos relembrá-la. Será x menos a abscissa do centro ao quadrado mais y menos a ordenada do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Substituindo os valores que já determinamos, as coordenadas do ponto e o raio, vamos obter a seguinte equação da circunferência. X menos, e agora atenção que a abscissa do centro é negativa, menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Podemos simplificar esta expressão escrevendo-a da seguinte forma: x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5. Um erro muito comum é esquecer que o raio é metade do diâmetro. Se usares diretamente a distância entre os pontos, não vais obter o valor correto. Agora é a tua vez. Se os extremos do diâmetro forem menos 2, 0 e 6, 4, consegues determinar a equação da circunferência? Se souberes calcular o ponto médio e a distância entre dois pontos, consegues resolver este tipo de exercício sem dificuldade. E este tipo de exercício aparece muitas vezes em testes e exames. Se este vídeo te ajudou, subscreve o canal Matemática Sem Dúvidas para continuares a aprender passo a passo.